Carlo Acutis nasceu em Londres no dia 3 de maio de 1991. Seus pais, Andrea Acutis e Antônia Salzano, viviam temporariamente na Inglaterra por motivos de trabalho. Apesar de ter nascido em solo britânico, o pequeno Carlo cresceria entre as colinas de Milão, na Itália, onde sua família regressaria pouco tempo depois de seu nascimento. Era um bebê sorridente, curioso e de uma sensibilidade rara, mesmo para a idade. Desde cedo, Antônia percebeu algo diferente em seu filho. Ela mesma se definia como uma mulher de fé morna, uma católica por tradição, mais do que por convicção. Porém, Carlo, ainda pequeno, começou a fazer perguntas profundas sobre Deus, o céu e a vida. Mamãe, se Jesus está vivo, por que as igrejas não estão cheias? Perguntou certa vez, com a simplicidade de quem intui o mistério. Quando Carlo tinha apenas 3 anos, a família retornou definitivamente a Milão. A cidade se tornou o palco de sua infância, um lugar onde conviveriam o ritmo moderno e a fé silenciosa que começava a despertar nele. Desde então, Carlo demonstrava um coração compassivo e atento aos outros. Ele se preocupava com os mendigos que via nas ruas e insistia para dar-lhes algo de comer. Era também um menino alegre, sociável e cheio de energia. Gostava de brincar, andar de bicicleta e jogar futebol com os amigos. Mas havia algo que o distinguia. Mesmo entre as brincadeiras, conservava uma serenidade interior, uma espécie de luz que irradiava em seu olhar. Aqueles que o conheciam diziam que sua presença transmitia paz. Antônia recorda que, quando Carlo via alguma injustiça, não conseguia ficar calado. Uma vez, na escola, defendeu um colega que era zombado pelos outros alunos. "Todos somos únicos diante de Deus", respondeu ele a quem o provocava. Essa convicção simples, mas profunda, marcaria toda a sua vida. A família Acutis vivia com conforto, mas Carlo nunca se deixou prender pelas aparências. Desde cedo, mostrou um desapego espontâneo às coisas materiais. Gostava de usar roupas simples e não se importava com modas ou marcas. Para ele, o mais importante era o valor das pessoas, não o que possuíam. Seus pais o inscreveram em uma escola católica em Milão. Lá, Carlo começou a conhecer mais de perto a figura de Jesus e os ensinamentos do Evangelho. Entretanto, a fé do menino não se limitava às aulas de religião. Ele vivia o que aprendia. Quando via alguém sofrendo, fazia questão de ajudar. Quando alguém o magoava, perdoava com naturalidade. Com apenas 5 anos, começou a demonstrar um interesse especial pela Eucaristia. Assistia à missa com atenção e dizia que queria ver Jesus mais vezes. Sua mãe, surpresa, começou a acompanhar esse despertar espiritual que a transformaria também. "Foi meu filho quem me aproximou novamente de Deus", confessaria anos depois. A infância de Carlo foi, em muitos sentidos, comum: escola, amigos, brincadeiras, videogames. Mas havia algo nela de eternidade. Ele via o mundo como uma janela para algo maior, e esse olhar inocente, mas cheio de fé, seria o alicerce de toda a sua vida espiritual. Mesmo sendo tão pequeno, já demonstrava um amor profundo pelos animais. Cuidava dos gatos e cachorros que encontrava e dizia que todos eram criaturas de Deus. Via em cada ser vivo uma expressão do amor divino. Por volta dos 6 anos, sua curiosidade pelo mistério da fé cresceu ainda mais. Ele começou a fazer perguntas sobre o significado da missa, sobre o porquê de Jesus se deixar comer na Eucaristia e sobre como as pessoas podiam estar tão distraídas diante de algo tão grande. Esse despertar interior marcava o início de um caminho extraordinário. Enquanto muitas crianças se encantavam apenas com brinquedos, Carlo se encantava com o infinito. Sua infância, ainda que simples, foi o berço de uma alma que aprenderia a transformar a fé em um ato de amor concreto, vivido no cotidiano e compartilhado com alegria. Por volta de 1997, Carlo tinha 6 anos.
Sua vida começou a se aprofundar no mistério da fé, especialmente na Eucaristia. Desde pequeno demonstrava um interesse especial em Jesus sacramentado. A missa deixava de ser apenas um evento semanal. Para ele, era o momento mais importante do dia, uma oportunidade de encontrar o próprio Cristo. Seus pais perceberam que Carlos se preparava para a primeira comunhão com uma seriedade incomum para sua idade. Ele não demonstrava medo ou ansiedade, mas uma alegria serena, quase contagiante. Quando recebeu a primeira Eucaristia, Carlos escreveu em seu diário: "Hoje Jesus entrou no meu coração. Ele é meu amigo, meu guia, meu tudo." A partir deste momento, a vida de Carlos girou em torno da presença real de Jesus na Eucaristia. Ele passava horas em oração, diante do sacrário, falando com Cristo como quem conversa com um amigo íntimo. A adoração e a participação na missa diária se tornaram essenciais para ele. Muitas vezes, sua mãe o encontrava ajoelhado no quarto, com as mãos juntas e os olhos fechados, oferecendo pequenas intenções ou agradecimentos. Na escola, Carlo também se destacou. Seus colegas viam nele uma mistura de alegria, bondade e inteligência. Mas o que mais chamava a atenção era a coerência. Ele não era apenas um bom estudante ou um menino educado, era alguém que vivia de acordo com os valores que aprendia. Se via alguém em dificuldade, oferecia ajuda. Se alguém era alvo de brincadeiras ou injustiças, intercedia. Nunca buscava destaque, sua motivação era sempre servir aos outros. Entre 1998 e 2000, Carlo começou a se interessar mais profundamente pela vida dos santos. Ele lia sobre São Francisco de Assis, Santa Teresa de Lisieux, São João Bosco e se inspirava em suas vidas de entrega e amor. Sentia um vínculo especial com São Francisco, admirando sua simplicidade, sua alegria e sua dedicação a Deus e aos pobres. Carlo dizia: "Quero ser santo, não fazendo coisas extraordinárias, mas vivendo com amor tudo que Deus me dá." Além disso, Carlo desenvolveu uma sensibilidade especial para perceber o sofrimento alheio. Se via uma pessoa triste, chorava com ela. Se alguém precisava de ajuda, mesmo que fosse um pequeno gesto, Carlo não hesitava. Ele aprendeu desde cedo que a santidade não está nas grandes ações, mas na consistência do amor diário e nas escolhas simples de cada momento. Entre 9 e 10 anos, Carlo começou a notar o poder da tecnologia. Ele se encantava com os computadores e as possibilidades que a internet oferecia. Diferente de muitos de seus colegas que viam a tecnologia apenas como entretenimento, Carlo percebeu que poderia usá-la como um instrumento para compartilhar a fé. Pensava que se milhões de pessoas acessassem a internet diariamente, ali poderia estar um meio de levar Jesus aos corações. Durante esses anos, Carlo também enfrentou os desafios comuns da infância. Momentos de cansaço, pequenas tristezas, frustrações na escola. Mas ele nunca se deixou abater. Sempre voltava à oração, à missa e à confissão, reconhecendo que Deus era a força verdadeira por trás da sua alegria e serenidade. Além da escola e da oração, Carlo ajudava em casa e com os amigos. Era carinhoso com os irmãos, brincava com os primos, respeitava os mais velhos e cuidava de quem precisasse. Aos 10 anos, já tinha uma compreensão clara de que cada gesto de bondade, cada ajuda oferecida, cada sorriso dado com amor era uma forma de santidade. Entre 2000 e 2001, Carlo começou a planejar sua futura missão, unir fé e tecnologia para evangelizar. Ele não sabia ainda como, mas sentia um chamado interior. Começou a estudar computadores com afinco, aprendendo a criar páginas web, organizar informações e usar ferramentas digitais. Sabia que a internet poderia ser uma ponte para aproximar jovens de Deus, e queria ser esse canal. Carlo continuava a se alimentar de pequenos hábitos de santidade: a oração diária, a participação na missa, o cuidado com os amigos, a leitura sobre santos e o esforço por ser bondoso e humilde em todas as situações. Sua fé não era imposta, mas viva. Não era apenas conhecimento, mas experiência de amor e entrega. Assim, a infância e a primeira etapa de sua vida espiritual se consolidaram, preparando-o para a adolescência. Carlo não era apenas uma criança prodígia, mas alguém que compreendia, mesmo tão jovem, que a verdadeira felicidade está em estar com Deus, servir aos outros e viver cada dia com propósito. Em 2002, Carlo tinha 11 anos.
Era um jovem cheio de vida, curiosidade e alegria, mas também já mostrava sinais de uma maturidade espiritual fora do comum. Naquela época, o mundo vivia a expansão da internet, dos primeiros celulares e dos videogames online. Para muitas crianças e adolescentes, a tecnologia era apenas entretenimento. Mas Carlo via nela uma oportunidade. Queria usar a internet para levar as pessoas a Deus. Desde pequeno, Carlo demonstrava grande talento com computadores. Aprendia sozinho, explorando programas, lendo manuais e testando códigos e designs. Seus pais ficavam surpresos ao vê-lo fazer em minutos o que demoraria horas para outros. Mais do que um hobby, para Carlo, a tecnologia era uma ferramenta a serviço do bem. Foi nesse período que nasceu seu projeto mais conhecido: criar uma página na internet sobre os milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja. Carlo dedicava horas pesquisando livros, documentos e relatos de dioceses, sempre verificando datas, testemunhos e locais. Queria que cada detalhe fosse verdadeiro e acessível de forma que qualquer pessoa pudesse compreender o mistério da presença real de Jesus na Eucaristia. Carlo passava longos períodos diante do computador, mas não por distração. Rezava enquanto trabalhava, meditava sobre cada informação e oferecia cada esforço a Deus. Seu site, intitulado Os Milagres Eucarísticos no Mundo, incluía textos explicativos, fotos, mapas e referências históricas. Era claro, organizado e pensado para evangelizar. Ao mesmo tempo, Carlo mantinha uma vida de adolescente normal. Jogava futebol, saía com amigos, ria, assistia a filmes, mas sempre com uma alegria serena e um caráter generoso. Muitos diziam que sua presença irradiava a paz. Carlo não julgava, não falava mal dos outros e se dedicava a ajudar quem precisava. Se um amigo estava triste, ele se aproximava. Se alguém sofria problemas familiares, Carlo oferecia apoio e palavras de fé. Sua vida de oração continuava intensa. Frequentava a missa diária, rezava o rosário e passava tempo em adoração eucarística. Costumava dizer: "A Eucaristia é minha estrada direta para o céu." Essa expressão não era simbólica, refletia sua experiência concreta de Deus em sua vida. Na escola, Carlo se destacava não apenas pelos estudos, mas por sua bondade e maturidade. Professores e colegas o descreviam como alguém atento, solidário e coerente. Não buscava reconhecimento, apenas agir com amor em cada situação. Uma de suas frases, escrita em seu caderno espiritual, dizia: "Todos nascem como originais, mas muitos morrem como cópias." Para ele, era um convite a viver de forma autêntica, coerente e fiel a Deus. Com 14 anos, Carlo já era um exemplo para muitos jovens. Sua combinação de fé profunda, alegria e domínio da tecnologia o tornava único. Sem saber, ele se tornava um missionário digital, usando os recursos do século XXI para anunciar Cristo. Mas Carlo também enfrentava desafios típicos da adolescência. Sentia cansaço, frustração e, às vezes, tentação, mas sempre recorria à oração e aos sacramentos para se fortalecer. Sua espiritualidade estava profundamente ligada à Eucaristia e à Virgem Maria, a quem dedicava seu coração e sua pureza, pedindo a graça de permanecer fiel a Deus. Nos últimos meses, antes de adoecer, Carlo falava frequentemente sobre o céu. Não temia a morte porque sabia que a vida verdadeira começava com Deus. Sua fé e serenidade impactavam adultos e jovens. Muitos sacerdotes afirmaram que sua compreensão da fé era mais profunda que de muitos teólogos. Em casa, continuava sendo um filho carinhoso e obediente, ajudando nas tarefas, cuidando de animais e apoiando seus pais em momentos difíceis.
Sua infância e adolescência foram um preparo para a sua missão final: mostrar que a santidade é possível no cotidiano, com alegria, oração e o uso sábio dos talentos que Deus nos dá. Assim, Carlo viveu sua adolescência combinando fé, tecnologia e amor pelos outros, criando um legado que inspiraria gerações futuras. Seu exemplo mostrava que não é necessário ser adulto ou realizar grandes feitos para ser santo. Basta viver cada dia com amor, entrega e alegria. Em 2006, Carlo Acutis tinha apenas 15 anos. Sua vida, cheia de alegria, projetos e amor a Deus, parecia estar apenas começando. Ele havia concluído o site sobre os milagres eucarísticos e continuava ativo na paróquia, participando da catequese e da missa diária. Ninguém poderia imaginar que aquele ano seria o último de sua vida na Terra. Tudo começou com uma gripe leve, que aos poucos se transformou em algo mais sério. Carlos sentia cansaço intenso, febre persistente e fraqueza. Seus pais o levaram ao hospital, onde recebeu o diagnóstico devastador: leucemia aguda tipo M3. Apesar da gravidade da doença, Carlo mostrou serenidade extraordinária. Ele não se desesperou nem se lamentou. Com uma maturidade incomum, disse: ofereço todo o sofrimento que terei que passar pelo Papa, pela Igreja e para não ir ao purgatório, mas direto para o céu. A partir desse momento, a doença se transformou em sua última missão de amor. Cada dor, cada transfusão e cada procedimento médico foi oferecido a Deus. Carlos jamais perdeu a serenidade ou a alegria. Saudava médicos e enfermeiras, orava pelos outros pacientes e oferecia sua experiência de sofrimento como sacrifício pelo bem dos outros. Sua mãe, Antônia, relatou que a fé de Carlos sustentou toda a família. Ele transmitia uma paz que contagiava, mesmo em meio à dor e à fragilidade do corpo. Os médicos também ficaram impressionados. Carlo tinha uma força espiritual que parecia ir além do humano. Durante a hospitalização, Carlo pediu para receber a Eucaristia diariamente. Era seu alimento, seu consolo e sua força. Rezava o rosário e dedicava cada instante a Deus. Apesar do tratamento doloroso, jamais se queixou. Quando perguntavam como se sentia, respondia: estou bem. Há pessoas que sofrem mais que eu. À medida que a doença avançava, Carlo permanecia firme. Ele pensava constantemente nos jovens e desejava inspirá-los a viver a fé com alegria. Deixou mensagens escritas em seu computador, incluindo frases que se tornariam célebres: não eu, mas Deus. E a felicidade é olhar para Deus e não para si mesmo. Carlo recebeu a unção dos enfermos e sua última comunhão. Com voz fraca, mas firme, declarou: estou feliz de morrer porque vivi minha vida sem perder nenhum minuto com coisas que não agradam a Deus. No dia 12 de outubro de 2006, às 18h45, Carlo entregou sua alma a Deus no Hospital São Gerardo, em Monza. Tinha apenas 15 anos. Seu rosto permaneceu sereno, como se estivesse dormindo. Para sua mãe, foi uma experiência de paz profunda, a certeza de que seu filho havia cumprido sua missão. O corpo de Carlo foi levado a Assis, onde havia solicitado ser enterrado, próximo a São Francisco, a quem admirava profundamente. Seus restos foram colocados no Santuário da Expoliação, simbolizando o desapego total aos bens terrenos. Nos dias seguintes à sua morte, inúmeros testemunhos começaram a surgir. Colegas de escola, padres, vizinhos e amigos contavam como Carlo havia transformado suas vidas. Sua página na internet sobre os milagres eucarísticos começou a receber milhares de acessos diários, e muitos jovens, inspirados por seu exemplo, retornaram à missa, à confissão e à oração. Em 2013, a Diocese de Assis abriu oficialmente o processo de beatificação de Carlo. Mais de 1000 testemunhos foram reunidos, mostrando que ele havia vivido a santidade de forma simples e cotidiana. Não realizava milagres em vida nem fundou organizações,
mas sua coerência, bondade e fé eram extraordinárias. Em 2018, o Papa Francisco declarou Carlo venerável, reconhecendo suas virtudes heróicas. 2 anos depois, um milagre atribuído à sua intercessão, a inexplicável cura de um menino brasileiro com doença pancreática, levou à sua beatificação em 2020. Durante a cerimônia, Carlo foi exibido com roupa simples, jeans, tênis e moletom, mostrando que a santidade pode ser vivida por qualquer pessoa comum. Carlo Acutis morreu jovem, mas deixou um testemunho que continua a inspirar o mundo. Sua vida mostra que a santidade não depende da idade ou de grandes feitos, mas do amor a Deus, da entrega diária e da alegria em servir aos outros. Sua frase, "A Eucaristia é a minha estrada direta para o céu", se tornou um lema para milhões de jovens, lembrando que é possível unir fé e modernidade, oração e tecnologia. Após a morte de Carlo Acutis, sua história não desapareceu. Pelo contrário, começou a brilhar ainda mais. Sua vida, breve, tornou-se uma semente que germinou em corações de todo o mundo. O pequeno projeto de evangelização digital se transformou em um movimento espiritual global. Sua mãe, Antônia Salzano, dizia com emoção que o exemplo de Carlo continuava realizando milagres de conversão. Mensagens chegavam de famílias inteiras, relatando que seus filhos haviam retornado à missa, à oração e à confissão por causa de Carlo. Outros confessavam que haviam descoberto os milagres eucarísticos e que, através do site dele, começaram a participar da adoração eucarística. Em 2013, a Diocese de Assis iniciou oficialmente o processo de beatificação e canonização de Carlo Acutis, após aprovação do Vaticano. O processo reuniu milhares de documentos e testemunhos mostrando uma vida marcada pela fé coerente, alegria e amor pelo próximo. Em 2018, o Papa Francisco declarou Carlo venerável, reconhecendo suas virtudes heróicas. Ele destacou que Carlo havia vivido o Evangelho com alegria, mesmo na cultura digital, mostrando que a santidade é possível na vida cotidiana, mesmo em um mundo moderno e tecnológico. No Brasil, surgiu o caso de Mateus, um menino de 6 anos com doença grave no pâncreas. Após rezarem pedindo a intercessão de Carlo, o menino teve uma recuperação inexplicável. Médicos não encontraram explicação científica. Este milagre foi reconhecido pelo Vaticano e abriu caminho para a beatificação de Carlo. Em 10 de outubro de 2020, durante a pandemia, ocorreu sua cerimônia de beatificação na Basílica de São Francisco de Assis. Seu corpo, vestido com jeans, moletom e tênis, transmitia a mensagem de que a santidade não exige roupas ou aparência especiais, mas coerência e amor na vida cotidiana. Milhares de pessoas acompanharam o evento pela internet, o mesmo meio que Carlo usou para evangelizar. O legado de Carlo se espalhou rapidamente. Escolas, paróquias e comunidades jovens passaram a organizar grupos em sua memória. Livros, documentários e filmes sobre sua vida foram produzidos em diversos países. No mundo digital, contas e páginas compartilharam suas frases, orações e ensinamentos. Entre suas frases mais conhecidas estão: "A tristeza é olhar para si mesmo. A felicidade é olhar para Deus. Todos nascem como originais, mas muitos morrem como cópias. A Eucaristia é minha estrada direta para o céu. Se nos aproximarmos todos os dias da Eucaristia, nos tornaremos santos muito rápido." Essas palavras simples, mas profundas, refletem sua espiritualidade e seu chamado à autenticidade e ao amor diário. Carlo mostrou que a santidade não está em grandes feitos, mas na coerência e na entrega cotidiana. Em 2022, o Papa Francisco declarou Carlo Acutis patrono dos jovens e dos usuários da internet, reconhecendo seu exemplo como modelo para as novas gerações. Em um mundo onde a tecnologia muitas vezes se usa para vaidade e distração, Carlo demonstrou que ela pode ser canal de graça e evangelização. O impacto de sua vida transcende a fé religiosa.
Pessoas de diferentes culturas e crenças se sentem inspiradas por sua autenticidade, bondade e alegria. Carlo tornou-se um modelo de como unir modernidade e santidade, oração e tecnologia, vida cotidiana e amor a Deus. A exposição sobre os milagres eucarísticos que Carlo criou continua em diversos países, traduzida para várias línguas e visitada por milhões. Para muitos, essa exposição é a porta de entrada para a fé, mostrando que o jovem santo ainda evangeliza do céu. Hoje, mais de uma década após sua morte, Carlo Acutis inspira vocações, conversões e movimentos espirituais. Sua vida ensina que cada gesto simples de amor, cada momento dedicado a Deus, cada talento usado para o bem é um passo em direção à santidade. Carlo nos lembra que é possível viver com propósito, usar nossos talentos para servir e que cada instante, por menor que seja, pode ser uma oportunidade para amar. Sua vida é uma ponte entre o céu e a terra, entre a fé tradicional e a cultura digital. Ele mostrou que a verdadeira felicidade está em Deus e no amor aos outros. O jovem italiano que amou a Eucaristia, criou um site de evangelização e ofereceu seu sofrimento por amor, continua sendo símbolo de esperança. Seu nome ecoa nos altares, nas redes sociais, nos templos e nos corações de todos que buscam viver com fé, alegria e autenticidade. Carlo Acutis nos ensina que mesmo em um mundo de telas e distrações, a alma humana continua sedenta de Deus. Sua história é um convite a unir fé, tecnologia e amor, mostrando que cada gesto simples pode ser santo. E assim, o adolescente que caminhou com Jesus, sorria diante das dificuldades e usou a internet para evangelizar, permanece vivo em seu legado, lembrando que a santidade é possível para todos, em qualquer idade e em qualquer época.